Boa tarde, mulheres. Voltei da live porque tava sem som, ainda bem que me avisaram. Ainda bem que me avisaram aqui, que senão eu ia fazer a live inteira. Vou esperar acho que um segundo aqui para ver se alguém entra e me fala se tá tudo certo com o som. Oi, boa tarde. Agora tá com som? Valquíria, você consegue me avisar se tá com som certinho? Ai, obrigada, obrigada. Voltando então, na verdade eu vou começar de novo. Muito obrigada, porque senão eu ia fazer a live e ia ficar sem som, eu só ia ver no final. Então, bora lá. Boa tarde, mulheres, sejam muito bem-vindas à live de hoje. Eu quero trazer um tema aqui que eu falei bastante ontem no feed, nos stories, que é como ter energia de forma natural. Sem depender de café o tempo inteiro, estimulantes, porque a gente sempre vê a quantidade de pessoas cansadas. Vai chegando a sexta-feira e isso vai ficando ainda mais comum. Provavelmente você já conversou com alguém na sexta-feira que ela estava exausta, não tinha mais energia para nada. Então aqui eu quero trazer um tema, como recuperar essa energia de forma natural. E eu quero te mostrar 4 fatores que influenciam diretamente na sua energia. E eu quero te dar no final um passo a passo bem prático para que você consiga aplicar na sua rotina e começar hoje mesmo a ter mais energia, disposição, foco e bem-estar. Então, como eu falei, é muito comum a gente ver hoje em dia mulheres num estado de cansaço crônico. Mesmo dormindo 8 horas por noite, elas ainda acordam cansadas, ou chega ali no fim da tarde, no meio da tarde, umas 3 horas, parece que a energia do dia já acabou. Então elas recorrem a café, ou tem aquela vontade de comer um doce, pensando que isso vai dar um up na energia. Mas muitas vezes essas mulheres que vivem nesse ciclo não é sobre a quantidade de tarefas que elas têm para fazer. É muito mais na forma como elas estão administrando a energia do corpo delas. Porque eu falo assim, a gente pode ter muitas tarefas, mas se a gente consegue ter energia para fazer essas tarefas, tá tudo bem. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Nazário. Perfeito. Eu sou Juliana Nazário e eu sou mentora de mulheres. Eu ensino mulheres sobrecarregadas a ter mais saúde física e mental, conciliando carreira, vida pessoal e as demais áreas da vida. O que eu quero trazer aqui hoje é baseado em ciência. São estudos que eu selecionei para trazer para vocês que mostram formas de otimizar a nossa energia de forma natural, administrando os ciclos naturais do nosso corpo. O que esse assunto não é? Eu não estou trazendo nenhuma fórmula mágica ou uma solução, uma receita pronta. Se você não mudar alguns hábitos aqui da sua rotina, você não vai ter resultado, nada vai mudar. Então, como eu falei, a maioria das pessoas, elas não acreditam que a gente possa mudar a nossa energia de forma natural. Elas sempre ficam pensando em formas artificiais, como café, suplemento. Quantas vezes você seguiu alguém aqui no Instagram que falou: "Ai, tome tal coisa para ter mais energia, foco, produtividade. Ai, tome isso, isso, aquilo". Toda hora tem um suplemento na moda que vai te dar mais energia. Só que hábitos simples podem fazer isso já de forma natural e aumentar a sua energia ao longo do dia. A gente já tem aqui no nosso corpo, à nossa disposição, tudo que a gente precisa para funcionar direito. Deus já nos deu isso. Então, bora usar da forma certa, que é sucesso. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente precisa entender que, assim como a gente precisa gerir o nosso tempo, que é a gestão do tempo, e eu falo muito sobre gestão do tempo, quanto isso é importante, a gente precisa, em primeiro lugar, gerir a nossa energia. Porque se a gente não tiver energia para lidar com uma agenda, com as demandas, de nada vai adiantar a gente ter uma rotina organizada sem ter energia para ir lá fazer aquelas tarefas. Eu lembro de um caso de uma aluna que chegou para mim
no método leve e ela não tinha energia no dia dela. Então a gente começou com pequenos ajustes. Por exemplo, ela não tomava café da manhã. Então, olha como que é uma coisa que parece simples, mas a pessoa pensa, ai, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou tomar café da manhã porque eu tenho que correr para o trabalho. Só que isso fazia com que ela não performasse direito, ficasse irritada, sem energia para lidar com as demandas. Então, como eu falei, são pequenos ajustes simples e hábitos que você pode mudar de forma natural e vão te dar a energia que você precisa para lidar com a sua rotina. Você não precisa de mais tempo, não precisa de mais horas para fazer o que eu vou te falar, porque são ajustes bem simples no tempo que você já tem. Como beber mais água, organizar a sua alimentação. E muitas vezes você pode pensar que dormir mais te daria mais energia e já tentou fazer isso, já tentou dormir um pouco mais, dorme às 8 horas, que é recomendado, 7 a 8 horas, e isso não está te dando mais energia. Mas muitas vezes isso está relacionado não à quantidade, mas à qualidade do teu sono. Então, se tu não chega nos estágios do sono profundo, no estágio do sono REM, isso não regulariza a tua energia, isso não restaura a tua energia de uma forma completa. E outra coisa que eu escuto muito, que é bem comum, as mulheres falarem que elas precisam de café. Quem nunca aí ouviu alguém dizendo, sem café eu não funciono? E aqui também eu não estou falando que o café é um vilão. O café ele pode ser um ótimo aliado ali na sua recuperação de energia, para te dar um foco. Tem vários estudos que falam que o café é bom para o coração, enfim. Só que você não precisa depender dele para funcionar. O café sim pode ser seu aliado, mas você não precisa ser dependente dele. E se você é dependente do café, é um sinal de que sua energia natural do corpo não vai bem. Então, se você depende de café para funcionar, ignora os sinais do seu corpo, como fome, sono, fica o dia inteiro sentada na cadeira, sem movimento, sedentária. Se você trabalha sem pausas, né, achando que isso vai ser mais produtivo, é um jeito errado de você lidar com a sua energia natural. E eu quero te trazer aqui um jeito certo para você conseguir recuperar essa energia, com base na ciência, como eu falei. Especificamente, hoje eu trouxe um estudo de Harvard, só que ele está muito alinhado com o que a gente pratica na naturologia. E nesse estudo e na naturologia, a nossa energia, basicamente, ela é influenciada por 4 fatores, que são físico, emocional, mental e espiritual. Quando a gente dá atenção a essas áreas da nossa vida, naturalmente a gente fica mais produtiva e tem um bem-estar mais saudável, tem um equilíbrio melhor. Então, quando a gente foca nessas áreas, que são as dimensões do ser humano, todas as dimensões, hoje em dia é muito falado sobre saúde integrativa, saúde integral. É isso, é pensar que o ser humano é composto por várias dimensões. Então, essas, físico, emocional, mental e espiritual, influenciam diretamente na nossa energia. E agora eu vou te dar o passo a passo, fica aqui comigo, para que você consiga recuperar essa sua energia de forma natural e não seja mais dependente do cafezinho para tudo. Então, pensando nesses 4 fatores que eu falei, nessas dimensões do ser humano. Pensando na parte física, eu separei aqui 2 estratégias, porque é um pequeno passo a passo. Separei 2 estratégias que são fundamentais para recuperar a tua energia e ter mais disposição, foco e produtividade e bem-estar ao longo do dia. Boa tarde, Rai, seja muito bem-vinda. Então, assim, energia física é o combustível do nosso corpo. Sem energia física, a gente não funciona bem. Eu diria que 2 fatores influenciam bastante na nossa energia física, que é consumo de água. Muitas pessoas acordam e tomam primeiro um café. O café, como eu falei, o café não é um vilão, só que ele tem que ser usado de forma estratégica. Quando a gente dorme, a gente fica levemente desidratada. E isso causa uma fadiga, aquela fadiga matinal.
Então, como estratégia para recuperar a nossa energia física, beber água assim que acorda, para hidratar o nosso corpo e fazer com que ele fique mais disperso. Beleza, como segunda estratégia aqui, eu separei tomar um café da manhã nutritivo. Por quê? Muitas pessoas acreditam que não tem fome de manhã. Eu acordo e não tenho fome. Um ponto de atenção aqui, gente. Acordar e não ter fome significa que o seu ciclo circadiano não está funcionando direito. E o ciclo circadiano é o nosso reloginho biológico. É natural, se você tem um estilo de vida saudável, ou tem um relógio biológico que funcione, é natural que você sinta fome pela manhã. É fisiológico, é do nosso corpo. Pode ser que não tenha fome ali na hora que acorda, mas acordou meia horinha depois, é natural que tu tenha uma fome. Então, pular o café da manhã é um erro gravíssimo para quem quer ter mais energia e disposição no dia. Então, pense num café da manhã que inclua proteína, carboidrato, gordura boa. Isso evita que tu tenha picos de açúcar, né, de glicose no sangue, e isso faz com que a pessoa fique mais fadigada. Então, os 2 ajustes que eu passei para recuperar energia física é água e um café da manhã nutritivo. Pensando no segundo aspecto, no segundo fator que influencia a nossa energia, que é o emocional, eu separei também 2 estratégias para fazer essa regulação do nosso estado interno. Uma coisa que que a psicologia positiva fala muito e funciona muito na prática é o diário da gratidão. Por quê? Porque quando a gente para no final do dia, pode ser no final do dia, eu recomendo sempre no final do dia, mas tem gente que faz de manhã sobre o dia anterior. Não importa a ordem, o que melhor funcionar para você. É separar 3 coisas que você foi grato naquele dia. Por quê, gente? Isso reprograma o nosso cérebro a focar, enxergar mais as coisas positivas do que os nossos problemas. Problemas todo mundo tem. Todo mundo vai passar o dia com desafios, dificuldades. Mas quando a gente para observar o lado bom das coisas, o que aconteceu de bom no nosso dia, isso reprograma o nosso cérebro e dá uma sensação de bem-estar emocional. Isso é muito importante para a nossa energia, para a gente não se sentir sempre pesada, negativa, sobrecarregada. Então, esse é o primeiro ajuste que eu coloquei aqui para ter mais energia emocional. Um outro ajuste importante é evitar abrir redes sociais pela manhã. E eu sei que isso é desafiador, eu me incluo nisso também. Ainda mais que eu trabalho aqui no Instagram, mas eu tomo muito cuidado para os primeiros momentos do meu dia eu não abrir rede social, muito menos ficar vendo notícia. Tem gente que acorda e liga a TV no jornal. Gente, tu imagina que o primeiro estímulo que tu recebe de manhã é um monte de notícia ruim. Como que tu acha que vai ficar a tua energia emocional? Então, ajuste 2 aqui é: não sobrecarregue o seu emocional com notícias, bombardeio de notícias assim que você acorda pela manhã. Beleza? Então vamos lá. Pensando no terceiro fator que influencia diretamente a sua energia no decorrer do seu dia, é a sua energia mental, o seu cérebro, aquilo que precisa de atividade cognitiva, atividade cerebral, sabe, aquele cansaço mental mesmo. Então, eu separei 3 ajustes bem simples. Planejar as suas decisões do dia anterior. Por exemplo, muitas pessoas perdem um tempo de manhã escolhendo a roupa que vai vestir para trabalhar. Gente, por que não pega num dia anterior, separa a roupa e no outro dia acorda tranquila, vai lá, coloca a roupa e vai trabalhar? Então, quando eu te falo aqui que são ajustes simples, não é nada que vai gastar muito mais do teu tempo, aliás, vai economizar o teu tempo. Quem nunca passou mais de 10 minutos decidindo roupa? E não é só sobre decidir roupa, é sobre a energia mental que tu tá gastando ali para tomar aquelas pequenas decisões. Vamos ser inteligentes e usar o nosso cérebro para energia que precisa de decisão, precisa de raciocínio, não com pequenas decisões diárias. Então, organizar a nossa rotina minimamente já dá uma energia mental absurda. Outra estratégia que eu separei foi o trabalho focado. Sempre falo.
Gosto da técnica de Pomodoro, que é 25 minutos focados, 5 descansando. Isso mantém o foco sem deixar você exausto. E, por último, como energia mental, eu separei evitar multitarefa. A gente tem o famoso mito de que ser multitarefa é ser eficiente e produtiva, mas o que tem de pesquisa já sobre isso, o que tem de estudo sobre isso, falando quanto isso sobrecarrega o nosso mental, sem contar que cai nossa produtividade em até 40%, tem vários estudos. Então, vamos focar em uma coisa por vez, fazer aquilo e evitar ser multitarefa para não ficar com a nossa energia mental esgotada no final do dia. E por último, mas não menos importante, vamos para o quarto fator que influencia a nossa energia, que é energia espiritual. Ter um propósito claro para o nosso dia. Tirar 5 minutos de silêncio para se conectar, para fazer uma intenção para o nosso dia, para fazer uma oração, uma meditação, ou para refletir, para ficar em silêncio. Isso é essencial para a nossa energia. Então, eu separei todas essas estratégias, esse passo a passo, que são os 4 fatores que influenciam diretamente na nossa energia. E eu quero te desafiar a começar a implementar um desses já no teu dia, para começar a ver a transformação. E, se você quer ver mais transformação ainda, fica aqui no Instagram comigo, me segue, eu passo várias estratégias todos os dias para você ter mais saúde física, mental, produtividade, sem se esgotar, sem se sentir sobrecarregada. Então é isso. Agora, obrigada por todas que ficaram aqui até o fim. A live também vai ficar salva aqui no feed do Instagram para quem quiser de novo ver o passo a passo que eu dei para começar a implementar e ter mais energia no dia. Chegar na sexta-feira e se alguém te perguntar, e aí, como é que tá? Sexta-feira? Tá tudo bem, não é sexta-feira e tu tem que estar acabada e sem energia nenhuma. Sexta-feira é só mais um dia da tua vida. E é assim que tem que ser. Então tá bom, mulheres, beijinho e até mais. Tchau, tchau.